amigos! Olá também a você que está me assistindo pela primeira vez. Eu sou Cíntia Ramazini, do Escriba, Cursos e Revisão Textual. Frequentemente, as pessoas costumam me abordar para tirar suas dúvidas sobre crase. É na padaria, na sala de aula e até nos grupos de amigos. Então, resolvemos hoje falar sobre crase. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto? Há pessoas, inclusive, que me perguntam se com o novo acordo ortográfico a crase deixou de ser usada. Não, de modo algum. A crase continua firme e forte, mesmo com o acordo ortográfico. Mas afinal, em que consiste a crase? Por que ela existe? Por que nós temos que usá-la? Veja só aí na tela. Fui à fazenda. Observaram? Será que antes deste A, nós colocamos ou não o acento grave indicador de crase? Para isso, primeiro vamos entender o que é crase. Crase, meus amigos, é a união de dois As. Um A que foi pedido pelo verbo. Então, quem vai A. E um A que pode ser colocado antes da palavra feminina, no caso, fazenda. A fazenda. Esse A que vem depois do verbo, que o verbo pede, como nós costumamos dizer, para ligar o seu complemento a ele, chama-se preposição. E o A que antecede uma palavra feminina é o artigo definido feminino. Estamos entendendo? Então vamos continuar. Vamos retomar a frase vou à fazenda. Observe, o verbo ir pede a preposição a. Quem vai a. Vou a. Fazenda não é palavra feminina? Coube o artigo antes. Mas nós diríamos vou a fazenda? Com certeza não. Por isso surgiu este acento, que é o grave, não é o acento agudo. O acento agudo normalmente é para cá. O grave, ao contrário. Então, nós utilizamos este acento grave para indicar que ali houve a união de dois As, para que não precisemos dizer vou à fazenda. Então, vou à fazenda, nós lemos normalmente. É fato que alguns professores de língua portuguesa, quando estão ditando, principalmente nas séries dos anos fundamentais, dizem assim para facilitar para os seus alunos: vou à fazenda. Faz um A mais longo com o propósito de indicar ao seu aluno que ali deverá acontecer o acento grave indicador da crase. Mas não há necessidade de falar assim. Basta que escrevamos e tenhamos consciência de que existe um verbo que pede e uma palavra que pede um A e uma palavra feminina que aceita um A antes dela. Mas quando saber é simples assim, existe alguma regra, alguma dica que possa nos ajudar? Existem sim. Eu vou passar duas para vocês. Aliás, uma eu já passei, que é essa consciência de que existe um verbo que pede a preposição a e existe um complemento que aceita o artigo a. Se você conseguir enxergar assim, pronto, resolveram assim metade dos seus problemas, estarão resolvidos metade dos seus problemas. Mas se você ainda tem alguma dificuldade, vamos trocar a palavra feminina por uma masculina similar e vamos ver o que acontece. Antes disso, porém, vamos reforçar. Vamos ver mais um exemplo relacionado a verbo que pede a preposição a e palavra feminina que aceita o a antes. Outro exemplo, olhe na tela, por favor. Vou à igreja rezar por minha mãe. Ora,
Nós já não vimos? Quem vai, vai a. Igreja não é uma palavra feminina? Sim, então cabe o artigo a antes. Nós vamos dizer, vou à igreja rezar por minha mãe? Com certeza não. Nós vamos dizer, vou à igreja rezar por minha mãe, tendo cuidado de colocar uma crase, né? Ou seja, uma representação de crase por meio do acento grave neste A. Mas é possível também trocar essa palavra por uma palavra masculina similar. Se antes desta palavra masculina couber a junção ao antes da palavra feminina, o A será craseado, receberá o acento grave que indica que ali caberiam 2 As. Fica bem mais fácil. Quer ver? Vou à igreja rezar por minha mãe. Vou ao templo rezar por minha mãe. Templo não é uma palavra similar à palavra igreja? Sim, é uma palavra masculina. Antes de templo, você disse vou ao templo. Ninguém fala vou a templo, né? Vou ao templo rezar por minha mãe. Consequentemente, vou à igreja com crase rezar por minha mãe. Estão compreendendo? Mais um exemplo. Veja na tela. Recorra à justiça o quanto antes. Porque senão nós vamos ficar só no verbo ir, né? Vou, fui. Então vamos a um outro verbo. Quem recorre, recorre a. Justiça, uma palavra feminina. Antes dela cabe o artigo a. Vou dizer recorra à justiça o quanto antes? Com certeza não. Vou usar recorra à justiça com crase. Mas, Cíntia, eu tenho dificuldade de saber se o verbo pede o a ou não pede. Simples, vamos trocar justiça por um similar masculino. Recorra ao juiz o quanto antes. Então, juiz, similar à justiça. Coube ao antes? Perfeito! Então, recorra à justiça com crase. Quando você começa a treinar, começa a pensar a respeito e não ir assim pelo sexto sentido, né? Mas realmente raciocinar em relação àquilo que escreve, com certeza você vai melhorar e muito e ter facilidade para usar esse sinalzinho gráfico que ainda se faz presente na língua portuguesa. E que bom, porque mais para frente vocês verão que alterar este acento grave altera também o sentido. Será? Sim! Veja só, chegou a noite. Se eu não colocar o acento grave, chegou a noite, quer dizer que anoiteceu, a noite chegou. Agora, se eu disser chegou a noite usando a crase, significa que alguém chegou ao anoitecer. Então, não é um simples jogo de acento gráfico, não é um simples uso gramatical para causar problema na vida das pessoas. Ele realmente altera o sentido daquilo que estamos dizendo. O bom leitor identifica e, para surpresa de vocês, existem mais leitores atentos do que vocês podem imaginar. Mas, se restarem dúvidas sobre o assunto, consulte-nos. Envie a sua mensagem, teremos imenso prazer em respondê-lo. Estou aguardando. Não fique com dúvidas, o Escriba está aqui para ajudá-lo. Por que permanecer com dúvida, não é mesmo? Fico aguardando a sua mensagem. Até uma próxima!